Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando esse episódio maravilhoso, Influência com Sotaque. Tô com um cara criativo demais, um carioca que traz esse sotaque, esse calor para esse São Paulo que tá gelado hoje. E a gente vai bater um papo sobre mercado de influência, sobre brasilidade, mas também sobre o olhar criativo, que eu acho que é extremamente fundamental para uma pessoa que gosta de fotografia, trabalha profissionalmente, trabalhou por muitos anos assim também, e traz esse olhar criativo de fotografia, de imagem, mas principalmente de publicidade de uma forma geral, para aqui e para todo o que ele faz nesses 25 anos de carreira. Tô falando com o André Haft. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Feliz demais. Você é uma grande inspiração. Obrigado. E obrigado pelo convite. Estou feliz em estar aqui para compartilhar um pouquinho. A gente tava falando aqui trocando aqui nos bastidores, falando um pouco sobre mudança para São Paulo, né? De 6 anos que você tá aqui, um carioca. E falamos um pouco também de Gen Z, de toda uma turma aí de filhos que traz esse olhar. Falando de 25 anos aí de carreira, né? Que acho que você passou por muita coisa, muita história na publicidade, na arte de uma forma geral. Como que você poderia trazer pra gente algum momento marcante, assim, na sua história que você fala, cara, isso aqui me marcou? Pensando aqui nesses 25 anos, me veio um monte de coisa na cabeça, Um claro, filme e, que passa, né? e muitas produções, cara. As produções são incríveis, né? Foram momentos que foram muito marcantes, produções fora, gravando em Hollywood, indo para Suécia, sabe? Tem umas coisas muito legais, mas, cara, não teve nada mais marcante, emocionante. Acho que até só de lembrar eu já dá uma mareada aqui. No dia que eu entrei no MAN, numa exposição, que eu abri uma exposição no MAN com 9 fotógrafos vindos de favela, e a gente quebrou toda a estrutura de linguagem daquele espaço e abriu uma conversa absolutamente nova dentro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Assim, foi um momento muito especial para mim. É a favelografia. A Favelagrafia. Cara, fala mais aí desse trabalho. Cara, foi um trabalho que ele começou despretensioso, quase uma experiência em que a gente convidou 9 fotógrafos de favela para fazer um retrato, uma visão proprietária do que era a favela, né? Do olhar Do dele. olhar deles, porque a favela sempre é retratada de maneira De fora. de fora, com uma visão de fora, e traz a violência e todos os estereótipos que a gente a comunicação traz da favela, e a gente queria mostrar um jeito diferente. E eles começaram a fotografar, né? Teve alguns apoios, um deles foi a Apple, que deu o iPhone para eles. E a gente começou a ver umas imagens tão encantadoras, o troço era tão, cara, assim, tirou todo mundo do lugar, sabe? E a gente falou, cara, isso aqui tem que ser maior do que o que está acontecendo aqui. E aí a gente, quando viu, a gente bateu no MAN como quem não quer nada, assim. E aí, ó, estamos com um trabalho aqui. Olha isso aqui, a gente pode. Aí os cara, Tem uma salinha aí pra gente. tem, os caras aí abriram as portas, os caras foram incríveis, e a gente não só fez uma, como fez 2 exposições lá. Acho que a gente voltou 2 anos depois e expôs de novo. E foi um trabalho muito transformador pessoalmente para todo mundo que fez parte. Então foi transformador para mim, para a Karina, que duplou comigo nesse trabalho, e foi transformador para os 9 fotógrafos. Um hoje dirige, o outro tem o seu trabalho de fotografia. Então, assim, foi um trabalho que mexeu, foi bem especial, assim. Cara, te falando isso, me vem. Óbvio que eu tenho que trazer o marketing de influência, porque é onde está a minha vida, né? O meu olhar, o meu pensamento. É muito louco quando a gente realmente pluga pessoas que vivem aquela realidade e trazer conteúdo pra gente, né? Um conteúdo original. A gente, quando trabalha com influenciadores realmente de comunidades, de favelas ou de outras comunidades regionais, interiores. E quando a gente tá falando sobre isso, a gente passa um briefing e a gente pede para eles fazerem do jeito deles, um formato de cocriação. Cada um traz uma essência tão rica, tão diferente, com sotaques tão complexos. E eu ia te puxar um pouco disso, assim. Como que você vê hoje a publicidade dentro do cenário multicultural do Brasil? Sabe assim, a publicidade tá olhando
para isso com um olhar mais proprietário, mais sensível? Ou ainda está um pouco longe de chegar nesse lugar? Cara, a publicidade sempre foi muito pretensiosa, né? Sim, O sim. universo publicitário sempre foi muito pretensioso. Quando as pessoas eram obrigadas a ver o que o publicitário fazia, porque teve uma época que as pessoas eram obrigadas a ver. Hoje ainda é, tá? Um Ainda pouquinho. é, e elas não sabem tanto escrachadamente. Quando elas eram obrigadas a ver, essa empáfia, né, toda do publicitário valia, porque todo mundo ia assistir e todo mundo comentava o que o publicitário estava fazendo. Mas aí hoje não é mais, né? Hoje cada um vê o que quer, né? Assiste o que quer e é muito pulverizado. A criação de A conteúdo. criação de conteúdo é extremamente pulverizada. E é pulverizada não só através da quantidade de pessoas gerando conteúdo, mas através das linguagens, né? Porque antes a linguagem era uníssona, né? A gente tinha uma linguagem que saía de um canal de comunicação só. Sim. E hoje não, ela sai de qualquer Multicanal. lugar, ela é multicanal, multilinguagem, né? E multicultural, né? Então, se você não souber transitar e conversar e aprender e a trocar com essa multiculturalidade, você vai continuar com essa empáfia de publicitário achando que teu conteúdo é legal e que tá todo mundo assistindo. E não tá, e às vezes até tá? E às vezes até é legal, às vezes você consegue fazer uma coisa pop que conversa com todo mundo. Mas, cara, por que não descer e... Galera, vamos fazer junto aí? Vamos juntar E tu tava falando que tem 2 filhos adolescentes, né? E falou assim, cara, é muito legal ver o olhar deles, assim, e como traz insights, né? Quais são tuas fontes de pesquisa que você fala, cara, eu quero observar, eu observo isso me... Porque a gente, quando fala de marketing, a gente fala de consumidor. E você falou uma coisa que faz todo sentido. Hoje, o que todo mundo quer e sempre quis é roubar a atenção, é ganhar a atenção, é ter a atenção. Só que hoje, para a gente conseguir ter a atenção das pessoas, os inputs, os estímulos são outros, né? Qual, na tua opinião, é essa possibilidade de você se inspirar num jovem, de olhar o olhar dele, como isso mexe na tua dinâmica de trabalho? Mexe demais. Primeiro a gente já tem uma brincadeira interna nossa que é muito legal, né? Porque eles estão lá assistindo o vídeo deles no YouTube, entra uma propaganda, eles, pô, essa propaganda aí eu fui... Aí eu mesmo falo, pô, esses publicitários de merda aí fazendo publicitário filho da puta. atrapalhando aí você. Então a gente já vê na pele, sente na pele aí o que acontece no dia a dia. Porque é isso que acontece. A gente de fato está interrompendo, a não ser que a gente tenha uma conversa e um conteúdo que, de fato, entre de maneira suave, não suave, mas que seja interessante. Orgânica, talvez? Orgânica. Não Cara, acho que é orgânica a palavra. Ó, a gente tem um papel, e sempre teve esse papel na publicidade, tá? De entreter. Sim, Porque, e não interromper. porque quando a gente entretém, aí pode ser através do humor, através da emoção, né? Através de uma informação que eu estou te dando. Eu tenho que te dar alguma coisa. E não só vender, né? Exatamente. Então eu tenho que. É uma troca. Eu tenho que. Né, eu te dou alguma coisa para você prestar atenção em mim. Então é uma conversa. Eu tô aqui com você. Se não for uma conversa boa, você vai. Puta, vou pedir a conta, quero ir embora, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Então você tem que entreter a pessoa que está do outro lado de alguma maneira. E às vezes. E aí pode ser criando um puta conteúdo, uma coisa muito legal, ou às vezes chamando alguém para fazer com você que já fala a linguagem dele que ele já está acostumado a assistir. É isso que eu ia falar, André. Sabe o que eu percebo hoje em dia? Tipo assim, eu vejo que não dá mais pra você ter só uma peça. Uma peça que fala pra todo mundo. Porque hoje em dia, eu até sempre falo uns desse case da Nike, que eles têm um modelo agora de despadronização das lojas. As lojas, a partir de um ano atrás, talvez, elas estão se despadronizando para ficar com a cara da comunidade. Porque elas acham que aquilo vai gerar muito mais conversão e uma conversa real. Hoje eu imagino, por exemplo, às vezes um produto, ele precisa falar de várias formas para que ele tenha entretenimento, gere entretenimento para aquelas comunidades específicas. Às vezes eu quero falar com um adolescente, eu vou usar essa pessoa para falar desse jeito, mas eu também tenho que falar com outro público e tal. Cara, só que essa dinâmica é meio assustadora, né? Porque a gente estava acostumado a fazer de um jeito e as coisas estão mudando muito rápido. Como se adaptar a essas mudanças de um jeito tão rápido para liderar um time e gerir tudo isso e trazer esses insights para a gente ficar toda hora se provocando para fazer um novo, né? Que a gente é provocado pelo cliente o tempo todo.
Pergunta de 1 milhão, De 1 milhão, né? né? É. Mas acho que uma das maneiras de começar isso é através do próprio time, né? Sim. Então, se você busca conversar com várias culturas e de maneira multicultural e interagir com várias conversas diferentes, o teu time tem que ser multicultural também, né? Acho que é o Faz todo primeiro, sentido. é o primeiro passo. Então, assim, se você põe iguais, Vai sair a mesma coisa. vai sair a mesma coisa. Então, acho que começa por aí. Né? Que não. E óbvio, e aí quando você vai buscar outros parceiros e outras pessoas para fazer, isso também se aplica. Então, você vai se somando. E, obviamente, tudo tem a ver com a audiência que você quer atingir do outro lado também. Então, tá tudo conectado, né? Com quem eu quero falar? Com essa galera. Então, beleza. Então, quem é o mais apto a falar com essa galera? Uhum. Sou eu? Talvez não. Sim. Eu vou ter uma experiência dentro do universo publicitário, de comunicação, mas talvez não seja eu que vá criar a ponta de conversar com essa pessoa, porque não é a minha linguagem. E tá tudo bem. E é isso, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, e a gente vai se somando, cada um com o seu conhecimento, né? E André, o que é que antigamente, assim, eu acho que hoje em dia, quando a gente vai ter uma reunião com o cliente, a gente sempre é provocado, né? O cliente sempre quer alguma coisa ou quer outra, tal, tal, tal. O que é que antes os clientes. Porque assim, antigamente os clientes sempre queriam e provocavam e buscavam algum tipo de coisa. O que é que hoje eles mais provocam na hora de construção de equity, de marca, de campanha? O que é que eles mais querem? Qual que é o desejo maior das marcas, na tua opinião, hoje em dia? Cara, acho que vai depender muito do tipo de produto ou serviço que a pessoa tem, né? Porque tem marca de varejo, obviamente, que o cara quer vender. Quer vender? Só. E Sim. esse é o único objetivo da marca. Tem marcas que não, que ele tem um papel de construção de marca importante. Ele precisa construir uma relação da marca dele com o consumidor e precisa ser desejado. Então, essa marca vai trabalhar de maneira diferente, né? Então, acho que vai depender muito do objetivo de cada cliente. Mas pensando aqui de maneira geral, é criar uma conexão emocional. Isso Construir comunidade? mas acho que construir comunidade e criar conexão emocional, acho que estão interligados. Estão interligados. E isso não mudou na propaganda, né? Isso não mudou. Talvez o que tenha mudado, quer dizer, muita coisa mudou, né? Mas é um papo até. Eu já experimentava. O que tu acha que mais mudou? Mas é um papo mais longo até. É a capacidade que as pessoas têm de lembrar do que você faz. Como assim? Imagina que se a gente comparar com 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás, a quantidade de conteúdos criadas, concebidas, era muito menor. Sim. Né? Você era impactado por muito menos canais. A sua capacidade de lembrar das coisas era maior. Você lembra dos comerciais que você viu há 20 anos atrás. Porque a gente não via tanta publi, digamos assim. Mas você lembra. Lembra. Você lembra das músicas, você lembra dos jingles, você lembra dos comerciais, você lembra dos programas. Hoje, você não lembra mais. A capacidade de lembrar diminuiu. Verdade. Mas muito. Então, até quando eu vou a premiações de publicidade, por exemplo, eu vou falar de Cannes, eu lembro de quem ganhou 10 anos atrás. Eu não lembro quem ganhou ano passado, cara, porque tem tanta categoria, tanta coisa que é difícil lembrar, cara. E também, não só por isso, é porque você é toda hora impactado com mais informação o tempo todo. O nosso hardware não segura mais tudo. E aí é um somatório. As coisas são menos memoráveis também. Também. Ou seja, estão mais superficiais? Efêmeras, talvez. Efêmeras. São coisas de momento, mas acho que a comunicação hoje é um pouco assim, né? Você vê até vamos falar de influenciadores, por exemplo. O influenciador, às vezes, ano passado teve um boom, todo mundo sabe quem é, não sei o quê. Esse ano ninguém mais lembra do cara. Não, e outra coisa, todo dia tem um influenciador que você vai falar, cara, esse cara tem 10 milhões de seguidores, eu nunca ouvi falar. É isso. Aí você fala, caraca, como assim? Porque antigamente um influenciador de 10 milhões, ele era conhecido nacionalmente. Isso, hoje não. Hoje só pelo nicho dele, né? Pelo nicho. Tu acha que nicho é tendência? Porque hoje em dia, quando a gente vai ter reunião com publicidade, ou então vem campanha, eles falam, cara, eu quero um nicho de humor.
Eu quero um nicho de gastronomia. Eu quero um nicho. E eu tenho debatido muito isso, e tem pessoas que concordam e outras que não. Eu acho que quando o influenciador está mais nichado e está muito clara a audiência dele, é mais fácil a marca entrar naquela conversa do que um cara que fala mais de tudo, do que. O que é que tu acha em relação aos nichos, assim? Ó, a gente tem critérios diferentes, por exemplo, na escolha de influenciadores. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho um influenciador que a gente chama, né, os mega influenciadores, né, os tops, o cara tem 5 milhões de seguidores, né? Vamos lá, a gente, porra, do cara, pô, o cara tem 5 milhões, vamos chamar esse cara. Pô, mas eu tenho uma campanha para falar com novos pais, Tá. né? E aí, porque é um produto para bebê. Uhum. Pais de primeira viagem. Pais de primeira viagem. Beleza. Aí eu tenho um influenciador de 100 mil seguidores que fala especificamente com essa galera. Esse cara vai me trazer mais resultado, Do que um de 5 milhões, que só 1% fala que a gente tá falando de 50 mil, sei lá. mas muito mais resultado. Então, hoje não é mais sobre quantos seguidores ele tem. Tá. É o quão relevante ele é para a comunidade dele. Então tem a ver com nicho, né? Porque eu percebo isso, assim. Aí eu tava falando um dia desses com outro publicitário e falou assim: não, eu acho que quem fala de tudo é melhor, porque a comunidade se engaja mais. Eu falo, cara, mas é engraçado, eu só recebo demanda de nicho. Cara, então, o consumidor de 5 anos atrás, de influenciadores, né? O que via influenciador, ele não é mais o mesmo o de hoje, não é mais o mesmo de 5 anos atrás, tá? Sim. Então ele vê o influenciador, ele sabe que o cara é um influenciador e que ele tá fazendo um publi. Sim. Então, assim, eu vejo que até os próprios influenciadores, eles estão criando um conteúdo e eles estão muito nessa provocação de como eu agora retenho a minha... Eu tenho tanto publi pra fazer, eu Uhum. tenho que reter a audiência. Eu não posso virar só um influenciador de publi. Então, eu tenho que fazer com que as minhas publis sejam criativas, para que isso também seja interessante. E aí tá rolando agora uma bolha complexa. E aí nascem os UGC Creators também, que são aqueles creators que você contrata para ter um conteúdo nativo digital e você não compra a audiência dele. Você usa o conteúdo do cara e vai para performance. Qual a tua visão de um curto prazo desses movimentos do mercado de influência? Para quem já participou de vários movimentos. Então, a gente já tem essa distinção na hora de escolher o influenciador e o creator. Isso já existe, tá? Tá. Então, já é clara pra gente até questão de engajamento ou o que a gente busca. Então, tem o famoso influenciador e o creator, que é um cara que vai produzir um conteúdo que tem mais qualidade e que tem um briefing mais tem uma Estética. estética, tem craft, tem um briefing mais encaixado, às vezes, com o conteúdo que a gente quer fazer. Sim. Então, isso já acontece, e sim, acontece do jeito que você falou, às vezes aproveitando a audiência dele, às vezes não, e obviamente, às vezes a gente impulsionando. Então, são as duas coisas, né? A gente consegue as duas coisas. Essa troca é muito boa com o creator, porque é onde a gente consegue ser mais criativo. Ele como creator, porque Que ele tá a criando. gente ele está criando e a gente Co-criando. está co-criando, e a gente como agência, porque a gente também está aprendendo com ele e com a audiência dele. Então, nessa hora, todo mundo ganha ali nessa Sim. troca. Então, é bem bom. Eu acho que as coisas estão andando mais para esse lugar. Fica claro para mim, óbvio, não tira o papel do Do influenciador. influenciador. Talvez esvazie um pouquinho, porque deu uma inflada, né? A gente sabe Até de preços. de preços e bolha que esse mercado tem, mas tudo bem, faz parte, é assim mesmo. Mas talvez como sempre, o dinheiro sempre vai mudando de lugar ao longo do tempo, né? E esse dinheiro continua mudando de lugar. Ele nunca vai Sempre. parar, ele vai, estagnou. Sempre. Não, ficou aqui, não vai. E ele continua mudando. Então, E a gente também vê uma reinvenção, né? Tipo assim, você vê o Out of Home de um jeito diferente, tem reconquistado um espaço Sim. que você tava ali, que ele poderia envelhecer, né? As próprias TVs, enfim, os grandes grupos de mídia, eles estão também tentando encontrar formas de se adaptar e conquistar isso, né? Porque o que as marcas querem, como você falou, atenção e conversa com a comunidade. Dentro da mídia, do setor de mídia, o que é mais hoje abordado assim com vocês, assim, cara?
a gente está muito olhando para a mídia de data, de dados, a gente está indo muito para a mídia out of home, é uma mistura de tudo. Porque essa conversa de mídia também tá. O influenciador sai de conteúdo, sai de mídia, todas as agências estão com esse rolê, né? Esse papo aí. Cara, eu tô vivendo uma experiência bem legal e bem interessante. A Mullen Lowe hoje ela está dentro Grupo. de um grupo, não é um grupo, uma agência de mídia chamada Media Brands, Sim. onde eu trabalho com unidades de negócio de mídia muito sofisticadas. São realmente muito sofisticadas. Os dados ainda são fundamentais. Assim, acho que a gente não faz nada sem eles e a diferença no resultado é absurda. São coisas que eu não tinha visto ainda e hoje eu vejo e falo assim, nossa, mas como assim 30% a mais? Como assim 150% a mais? Então, assim, nada é mais no... deixa eu ver aqui o vento para onde está. Feeling. Não, claro que tem o feeling. Sim. E aí é um somatório... Não é no achismo, na verdade. No achismo. Onde você pode ter mais... É muito fundamentado em dado. Mas aí entra uma coisa. O dado te diz que você vai conseguir 100. Tá? Então o dado tá ali. Você vai conseguir 100. Aí tem uma variável, que é a criatividade. Tá. Que aí é humano, total. O dado vai te dizer que você vai conseguir 100. Mas se eu te entregar uma coisa mais criativa, Entendi. e não vai ser mais que 100. Entendi. Mas 100 eu te entrego, porque o dado tá dizendo que eu vou te entregar 100. Entendeu? Então, o dado somado ao componente criativo, que pode ter dado ou não, Sim. e aí eu digo porque, claro, a peça foi criada de acordo com o que os dados informaram para a gente sobre a audiência, né, e sobre com quem a gente está falando. Agora, também tem dados que a gente expõe uma peça e ela fala assim, puta, essa inteligência artificial, a gente põe lá e fala assim, puta, essa peça não está legal, tem que melhorar a leitura aqui. Também tem isso, então são dados em prol da criatividade. Uhum. Mas tem a ideia, né? A ideia sempre vai... Parte de humano. É isso. E aí ela tem um poder gigantesco de transformar uma marca. Eu ia te perguntar de inteligência artificial. E tu já tá me dando uma resposta do tipo, cara, a inteligência artificial, ela vem, ela já é um potencializador gigantesco, mas ela não substitui o humano. Talvez ela escale mais fácil. Mas tem que existir uma provocação humana, talvez seria isso ou não? Cara, se você me falar que ela não substitui, eu vou falar, não, substitui. Substitui. Ela substitui, mas ela substitui pro criativo, o criativo nativo, vamos falar assim, ela não substitui, ela é uma senhora ferramenta de amplificação do poder do criativo. Uhum. Porque eu, como criativo, talvez eu não conseguisse executar determinadas tarefas porque as ferramentas não me possibilitavam e agora eu consigo fazer isso. Agora, quando a gente vai para execução em si, aí para o humano, né, para o fazer de executar, aí talvez a inteligência artificial sim brigue nesse aspecto de execução, mas no de criação ainda não. Ainda não? Ela é uma senhora ferramenta. Mas quando tu fala assim, cara, eu fiz uns... depois que eu entendi, vi, tive acesso a esses dados, meu Deus, tu trouxe pra mim aqui, tipo, cara, é bizarro essa sofisticação que os dados ou que as métricas trazem. Quando tu fala isso, tu tá se referindo a quê em específico? Tipo assim, tu falou agora justamente isso, assim, cara... É animal quando a gente vê essas informações, né? Isso muda tudo. Mas o que especificamente? Através de relatório, dado, que na prática, por exemplo, uma pessoa que é leiga, sei lá, está se formando agora, pode começar a estudar sobre isso para poder pegar isso que tu está trazendo. Então, por exemplo, se eu tenho um produto para vender, e aí o que vem no briefing eu tenho esse produto, essas são as características do produto, e eu tenho que falar com essa audiência. Tá. E aí eu vou, cara, quem é essa audiência aqui? E aí eu vou na audiência, eu sei o que essa audiência assiste, eu sei o que ela gosta, quais são os atores que ela se engaja, quem são os influenciadores que ela se engaja, quais são os assuntos, os interesses, quais são os lugares onde eu encontro essa audiência. Se eu encontro ela na rua, se eu encontro ela no Instagram, se eu encontro ela no TikTok, se eu encontro ela na TV aberta. Eu sei tudo sobre ela. Não a pessoa, sobre a audiência. Sobre a audiência, sim, claro. E tendo essa informação... Você constrói. Eu vou construir. Às vezes, a ideia não vai ter isso, essas informações. Mas depois que eu olho para a ideia pronta, eu vou moldando ela
Para se adaptar. Para se adaptar a todas essas informações. Então, é uma matemática incrível, porque eu somo os dados, a criatividade, e eu consigo fazer com que ele seja mais efetivo, que é o que no final a gente quer, né? A gente busca eficiência, né? Porque a ideia, a criatividade pura e simples, sem a eficiência, a gente pode colocar em exposição no museu, né? Sim, sim. Cara, que loucura, né? É arte, né? E isso vai mudar tudo. Tem mudado tudo. Sim. Olhando assim para os próximos 5 anos, 10 anos. Sei que ninguém tem bola de cristal, mas Vini, eu acho que isso aqui, pela minha experiência, isso aqui a gente tem que ficar de olho dentro do mercado de marketing e de publicidade. O que é que tu poderia dizer? Nossa, esse ferramental que tem à disposição é uma coisa muito sofisticada hoje. Né, são ferramentas próprias, são sofisticadas. E eu acho não, isso já está acontecendo hoje, dos grandes grupos e as grandes agências estarem partindo para esse mesmo lugar. Então tá todo mundo, já tinham algumas ferramentas e o mercado sempre usou dados e informação e tecnologia, só que está usando mais e mais e mais e mais tecnologia para tomar as decisões. E aí chega um dado momento, óbvio, a tecnologia está sempre evoluindo, mas tem uma hora que ela dá uma, vamos dizer, padronizada. Todo mundo tem a mesma ferramenta, todo mundo tem a mesma tecnologia e todo mundo consegue entregar. Entregar já não é mais vantagem competitiva. Qual é a vantagem competitiva quando todo mundo tem a mesma ferramenta? Criatividade. É isso. Então, eu acho que a gente passou... A criatividade teve um momento de auge, né? Vamos falar no passado, assim, e foi uma coisa realmente... Né? A criatividade era o must no universo publicitário. Hoje, ela se divide entre todas essas outras camadas de informações e estratégia, mas em algum momento eu acho que essas informações, esses dados, essa sofisticação começa a virar commodity. Tá, entendi. Porque todo mundo vai ter. Já não é mais uma vantagem competitiva, já não é mais um diferencial. Todo mundo já tem acesso a ele. O que é que vai ser único? Aí é a criatividade. É isso. E aí vamos falar um pouco de gestão de liderança. Tá. Você é um artista. Que nada, não. Um cara que trabalha com arte, tal. E hoje a gente lidera times, a gente lidera pessoas, cada pessoa é um mundo. Na tua opinião, qual é o maior desafio de liderar hoje um time publicitário? E qual é, na tua opinião, também um caminho que você não abre mão na liderança? Nossa, é difícil falar assim de sopetão, assim, mas eu tenho dados, a gente tá falando de dados. Eu tenho dados. Cara, por sinal, a gente fez uma avaliação interna agora recente. Cara, fico muito feliz em dizer que é realmente a avaliação do time Mullen Lowe é muito alta, assim, com relação à felicidade no trabalho e estar feliz. A gente também é best place to work, então a gente também fica feliz com isso. Cara, mas não sei, acho que a gente está sempre privilegiando as pessoas. Isso é fato. A gente gosta, a gente não... É raro você ver a gente... É muito raro. Dentro do universo publicitário que a gente já está acostumado, trabalho fim de semana, virar à noite, é muito raro isso acontecer. As pessoas têm suas vidas, a gente valoriza isso, valoriza os seus fazeres externos, a gente valoriza que elas compartilhem seus fazeres externos com as outras pessoas da agência. A gente tem um universo plural, ou mais plural que a gente pode ser hoje, a gente gostaria até que fosse mais. Mais, né? A gente busca isso. E as novas, tipo assim, André, pensando, por exemplo, vocês têm profissionais de todas as idades, obviamente, mas assim, tá formando uma galera nova de uma nova geração, e tá chegando, e tá batendo na porta, e tá entrando, tá estagiando, tá ganhando carreira. É muito diferente a condução dessa nova geração pro olhar publicitário, às vezes num brainstorm, por exemplo? Falando de diferenças de gerações, sim, eu acho que a publicidade
já foi mais relevante para todos nós, não só para quem trabalha em propaganda, mas para quem não trabalha em propaganda. Quem consome. Quem consome. A publicidade era uma coisa relevante. Os grandes publicitários, né? A gente tinha. Sim. Não temos hoje os grandes publicitários. Esses pedestais. Não tem. Quem é? Não tem. Então, se for na rua e perguntar, a pessoa vai falar de nomes antigos, Sim. não de novos, porque ninguém conhece. Então, Boston Oliveto, isso. Não tem o novo. Então, a publicidade perdeu a relevância. E ela perde a relevância não só para o consumidor e para o povo em geral, mas também para quem trabalha. Sim. Então, a galera nova que entra, ela faz publicidade, ela gosta do que ela faz com prazer, porque é um lugar onde ela pode ser criativa e expor sua criatividade, mas ela gosta de outras coisas também. E ela não tem um envolvimento tão passional, talvez, Com o mercado. com o mercado publicitário quanto a outra geração mais antiga, entendeu? Que bebeu dessa fonte, que vivia, que lia, que tinha um outro brilho para aquilo que o mercado próprio construiu. Isso, e não é nem pior nem melhor, não. Só é diferente. Tá? Só é diferente. Sim. E é interessante, porque é uma geração diferente que tem uma visão. Amanhã, essa pessoa que está trabalhando numa agência de publicidade pode fazer outra coisa. É como se os ídolos deles fossem outras pessoas. Isso. Né? É como se fosse, tipo, eu não sei se eu quero seguir essa vida, eu quero construir outra. E isso muda muito realmente o mercado como um todo, porque as pessoas, elas têm outros tipos de impactos em relação a isso e outro tipo de provocação. Até do futuro, de carreira, de zilhões de coisas envolvidas, né? Sim. Se tu pudesse trazer, assim, 2 cases que tu fala assim, cara, esses 2 cases que a gente fez na Mullen ou, tipo, em qualquer outro lugar que você já trabalhou, que você fala assim, eu tenho muito orgulho de trazer. Eu tenho alguns aqui. Ó, cases. Trabalho já em marcas como Unilever, Bayer, Oi, Panasonic, Clash, Petrobras, Coca. Teve Cannes Lions também, Clio. É muita coisa. É muita coisa aqui. Mas tem, ó, recentemente, a Mullen foi indicada no New York Festival e com 2 campanhas feitas para Bayer com Gino, que falam abertamente dessa forma descontraída sobre problemas íntimos. E quais foram as estratégias pensadas para abarcar esse tema com leveza e criatividade? Vou falar de 2 campanhas recentes e não das mais, né? Acho que falar de coisas recentes é gostoso. Então, acho que a gente tem 2 marcas de Bayer, já que você citou Bayer, que a gente, aliás, é um cliente incrível. Bayer, as pessoas lá são realmente incríveis. E elas se colocam a fazerem transformações de mercado e transformações sociais com campanhas publicitárias. Então, se permitem a isso. Então, a campanha de Gino Canesten é uma delas e eu tenho que ser... como é que eu posso fazer? Esqueci a palavra aqui. Fair, vamos falar aqui, porque foi uma campanha que antes já começou em outra agência, então a gente deu continuidade, mas a gente fez uma parte dela que foi bem interessante, que é Pepeca tem cheiro de pepeca, que a gente fala de um assunto que é um puta tabu e às vezes tem um cheiro diferente, né? Que a gente a mulher tá com um cheiro diferente. E não só mulher hoje em dia, que a gente nem trata mais a Gino Canesten como um produto para mulher, mas sim pessoas com pepeca, né? Sim. Que já é um jeito diferente de tratar o assunto. Verdade. E que as pessoas com pepeca, que às vezes estão com um cheiro diferente, esse lugar pode ser, sim, uma doença, e pode ser vaginose. E é uma doença que não é conhecida pelas pessoas que têm pepeca. 50% dessas pessoas não conhecem. Então, não sabem disso, né? Não, então não é sobre vender Gino Canesten. É sobre ajudar a informar. Então, é um papel que a marca teve... Educativo. E aqui, voltando àquele assunto lá atrás, onde a gente fala assim, o que a marca tem que entreter as pessoas? Ela tem que trazer humor, emocionar ou informar. Sim. E nesse caso, uma marca que se prestou a quebrar um tabu e falar sobre o cheiro de pepeca. De um jeito bem leve mesmo. Foi muito legal. Então, foi muito legal. E a gente ainda teve vamos falar assim, nessas horas acontecem coisas legais, né? Então, na semana, no mês que a gente... acho que foi uma semana antes que a gente ia lançar a campanha, a Anitta lança o perfume dela. Verdade. A Anitta lança o perfume íntimo. Íntimo dela. E a gente falou, nossa, o que é isso? Ela lançou o perfume. Vamos
dialogar sobre Vamos isso. dialogar sobre isso. E aí Sabrina Sato já entra no Twitter falando que quer lançar um perfume. A nossa Sabrina Sato foi demais. E aí já criou uma conversa. Mas o negócio foi tomou proporções tão grandes que no final a Anitta falou que as pessoas têm que não usar o perfume para esconder um cheiro que, se tivesse um cheiro ruim, poderia ser algum tipo de problema. Então até ela entrou na conversa e não sem nenhuma relação com a gente, tá? Organicamente. Então, foi uma conversa que a gente colocou na rua. Ali foi muito foda. Então, esse tipo de coisa é muito legal. E outra conversa, por exemplo, que a gente está puxando, e aí já é com o Bepantol, é a participação dos pais na criação dos filhos. Então, a gente já vem falando sobre isso há 2 anos, e a gente continuou, e agora a gente vai falar de novo no Dia dos Pais, a gente continua com esse assunto. Então, são marcas que se propõem a puxarem conversas que são importantes para a sociedade. Culturalmente. Fortíssimo isso. E aí você cria uma conexão emocional e relevante. E inesquecível. Isso. Que é aquilo que a gente falou. Exato. De você ser lembrado dentro de um lugar onde todo mundo fala pra caramba. Isso. E essas campanhas não têm só o poder de engajar o consumidor, né? Ela tem o poder de transformação. O time que trabalha nela. Como assim? A gente tá falando de profissionais dentro das agências. Tá. O cara que faz parte de uma agência que trabalha nesse tipo de campanha... Ele se transforma também. Porque ele mergulha no assunto. E ele não quer trabalhar em outro lugar, ele quer continuar fazendo isso. Sim. Até porque ele também sente que ele cumpre um papel importante social. Claro, e cumpre de verdade. É isso. Agora eu quero finalizar com você dando um conselho de um cara experiente no mercado publicitário para quem está se formando agora e quer entrar nesse mundo. Que conselho você daria para essas pessoas? Cara, eu vou falar uma coisa, vai parecer conselho de velho. Eu sou velho, né? Que velho, pô. Então, estudem. E aí, quando eu falo estudem, eu estudo, tá? Então, a comunicação, ela muda todo dia. Porque o consumidor muda todo dia. Todo dia. E se você não estudar, você pode ter a idade que for, velho, novo, tá na propaganda há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos, não importa. Se você não estudar, você tá fora. É verdade. Tem que estudar. Sempre coisa nova, sempre coisa saindo, ou seja tecnológico, ou seja criativo, ou seja qualquer coisa. Curioso. Seja curioso e estude. É importante. Muito obrigado, viu? Nada, que isso. Um prazer enorme. Prazerzaço estar aqui com você. Espero que vocês tenham gostado. Foi massa demais. Eu amo quando eu saio de um podcast inspirado. Assim, sabe? Com vontade de fazer diferente, sabe? Algumas coisas que me provocam, que mexem. E esse podcast foi muito, muito bacana, muito especial. Obrigado, André, mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.